Você vai ver agora um corte de uma das aulas que nós temos lá no nosso encontro presencial dos alunos do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. Todo ano nós promovemos um encontro onde dezenas de engenheiros do Brasil inteiro participam com profissionais da prática de projeto de estrutura de concreto armado. Acompanha comigo até o final. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar o IBE. Acho que essa pegada de ter realmente uma pós-graduação, de ser algo realmente aplicável e algo prático, eu acho que esse é um grande diferencial, né? Fiquei ali no cantinho, ali do lado do Glauco, vendo as premiações. É raro, mas acontece, a gente ser premiado. E assim, vocês têm que valorizar essa placa de 12 casas, 6 casas, 30 mil metros quadrados. Nossa profissão, a gente está lá tão no dia a dia dedicado, que às vezes a gente esquece de saborear, de conquistar essas pequenas vitórias. Nós não podemos deixar de aproveitar esses momentos, de fazer além do network, mas também celebrar essas conquistas. Que geralmente o dia a dia de trabalho não são flores, é porrada, é cobrança, é pressão. Então, parabéns a vocês que conseguiram obter os resultados e para o próximo ano, né, com certeza esse número vai continuar escalando. Tá? Eu trouxe aqui um pouquinho de um mix, porque, veja, a apresentação é a um quarteirão da Praia do Futuro, sábado. Chopp Caranguejo, meu irmão, eu tenho uma responsabilidade de tentar trazer não só fórmulas da norma, mas tentar, de alguma maneira, passar para vocês um pouco do que a gente vem aprendendo, né? Ainda estamos aprendendo ainda a parede de concreto. É um item, vou dizer, jovem. Todos aqui eu assumo que são projetistas e estão projetando. Eu trouxe um pouco, né, dessa apresentação de parede de concreto do projeto à execução. Eu, pelo menos, tudo que eu faço na minha vida eu tenho que ter uma motivação. Se for desde uma atividade física, qualquer coisa. A mesma coisa vale para projetar um sistema estrutural. O que é que vem me motivando a projetar parede de concreto? Na verdade, são as dores que os nossos clientes sentem, né? Isso daqui não é apenas uma notinha de jornal. Isso aqui, pessoal, é a realidade do mercado. O setor da construção civil enfrenta um desafio inusitado. Enquanto cresce o número de obras, a escassez da mão de obra qualificada. Outro, a crise oculta da construção brasileira. O setor bate recorde de vendas, mas enfrenta uma escassez de mão de obra que ameaça o futuro das obras. Isso não é utopia, tá? Agrava-se a crise da falta de mão de obra no Nordeste, mas como nós temos aqui uma representação de 20 estados, então eu entendo que isso é uma realidade nacional. E o mercado de trabalho vai continuar aquecido, mas essa questão deve permanecer. Nós aqui na região Nordeste, a gente projeta muitos sistemas protendidos e vocês buscaram o IBE, talvez também buscando aprender mais essa questão da proteção. Proteção, de fato, você consegue diminuir a mão de obra, mas ainda assim é um gargalo. Se a gente pegar 20 anos atrás, a média de idade da construção civil e hoje a média de idade aumentou. A gente não vê uma renovação de mão de obra. O filho do mestre de obra, ele quer ser motorista de Uber e não quer ser mestre de obra. Então vai colapsar, vai faltar mão de obra. E aí que entra o sistema de construção. Quais são os principais sistemas? Estrutura de concreto armado, protendido, mas vamos chamar assim, sistema construtivo moldado em loco, que tenha pilar, viga e laje. Seja ele protendido, seja ele concreto armado, a gente é o principal hoje, digamos assim, sistema construtivo para edificações verticais. E do outro lado tem ali a alvenaria estrutural, que às vezes a gente pensa, não, isso é só para edificação popular, TR1+3, TR1+4. Não é o que acontece em São Paulo, né? Em São Paulo, a alvenaria estrutural é aplicada em larga escala, edifícios de 18 pavimentos, 20 pavimentos, 26. Aqui em Fortaleza a gente não consegue fazer prédios tão altos por uma questão de limitação de fornecedor de bloco. Isso é um ponto. Já em São Paulo tem diversos fornecedores, não há limite para você fazer edificações tão altas em alvenaria. E aí que entra o sistema parede de concreto. Primeiro, o que é esse sistema parede de concreto? Pegando o conceito da norma, e aqui eu vou trazer um conceito que eu entendo ser mais completo. O conceito da norma fala, é um elemento estrutural, autoportante, moldado no local, com um comprimento maior que 5 vezes a sua espessura e capaz de suportar a carga no plano da parede. Esse é o conceito da norma. Mas o que é a essência da parede de concreto? Um método construtivo, com um sistema estrutural composto por parede maciça, concreto moldado em loco e que dão suporte diretamente à laje, sem a utilização necessária de vigas. Então,
Imagine você conseguir fazer você fazer 8 apartamentos, né? Geralmente é o que chama oitão, dozão. Você fazer 8 apartamentos por semana, já com estrutura pronta, já com eletroduto passado na parede, já com a fachada bem adiantada. Não é simplesmente só estrutura por estrutura. Eu não estou trocando aqui pilar, viga e laje para fazer uma parede ali de concreto que a minha estrutura é mais rápida. Não, eu estou antecipando outros sistemas. Eu estou antecipando a parede, eu estou eliminando um corte, um rasgo na alvenaria. Eu estou antecipando a instalação elétrica, você passar o eletroduto. Então, assim, a parede de concreto, ela tem essa vantagem muito grande. Então, eu vou mostrar para vocês questão normativa, logística, indicadores, como é que é o panorama de mercado. Começou um pouco timidamente, né, e tinha-se muito ainda, não tinha essa curva de aprendizagem. Nesses 12 anos, não foi só a norma de parede de concreto que evoluiu. Além da norma de parede de concreto, a própria cadeia de fornecedor, o concreto que foi fornecido para a obra melhorou, a qualidade da forma de alumínio melhorou bastante, os fornecedores de instalação elétrica também se aprimoraram. Então, assim, toda a cadeia, de uma maneira geral, amadureceu. Aquela construtorazinha que fazia um térreo mais 3 e um térreo mais 4 em alvenaria estrutural, ela foi migrando aos poucos para a parede de concreto, foi verticalizando seu prédio térreo mais 8, está fazendo seu prédiozinho térreo mais 16. Então, assim, houve aí uma curva de aprendizagem dessas construtoras, né? Essa foto eu gosto bastante porque o quê? Os primórdios dessa foto aqui datada de 2008. Os que já projetam parede de concreto e já tiveram, ou os que já tiveram a oportunidade de visitar algumas obras de parede de concreto, veem essa foto aqui, toma um susto. Instalação hidrossanitária embutida dentro da parede, veja como é que era a marcação do gabarito das telas. Então, assim, não se tinha ainda essa evolução, não se tinha ainda essa maturidade no sistema. Ainda as próprias telas, os eletrodutos, não era algo ainda tão, digamos assim, tão modularizado, né? E aqui as primeiras concretagens, não se tinha, os tecnologistas de concreto não tinham ainda o domínio ainda, eu tinha muito problema com patologia de concreto, tinha muito problema com fissuração desse concreto, com nichos de concretagem. Então, foi algo que foi escalando. Essa foto aqui é assustadora, você vê instalação hidrossanitária embutida dentro da parede de concreto. Hoje tem os kits que chama kit chicote, que já vem a instalação já praticamente a elétrica toda pronta embutida. Imagine você reduzir a sua mão de obra em quase 60%. Então, se a dor é mão de obra, tem-se um sistema construtivo, aplicável e que consegue reduzir mão de obra. Mais uma foto aqui para ilustrar para vocês, né, um pouco sobre a evolução. E assim, qual é o panorama hoje do sistema parede de concreto no mercado, né? O principal órgão financiador de obras de habitação popular ainda é a Caixa Econômica Federal, que responde aí por 70% desse segmento, 70% a 80% desse segmento habitacional. E aí a Caixa Econômica trouxe um dado. Qual é o sistema construtivo mais aplicado em obras de habitação popular da Caixa Econômica Federal? Em 2011, ou seja, um ano antes da introdução da norma, já se tinha 13% de mercado com parede de concreto. E veja como ela foi escalando. Passou para 36% em 2014, já superou a maioria em 2015, 2019, que até então é o último dado recente que a gente tem, ela já correspondia a mais de 65% das obras de Minha Casa Minha Vida de habitação popular. Foi relançado de novo aquele Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é que o governo praticamente doa as unidades. Então, eu imagino aí que esse percentual certamente deve ter aumentado para facilmente 80%. Agora vamos para a principal construtora, e a MRV, que é quem mais constrói habitação, não só popular. A MRV já constrói num padrão um pouco acima. A MRV já projeta sistema de parede de concreto. Esse empreendimento aqui, por exemplo, mais de 46 mil unidades habitacionais. Imagine converter isso aqui para metro quadrado, vai dar um valor. Imagine a placa que vocês iriam ganhar aqui no IBR. Então, veja que olha só, são empreendimentos de 18 pavimentos, bloco, garagem adjacente. Então, assim, foi um bairro novo que a MRV fez somente com parede de concreto, né? Então, a MRV também
em linha com que a Caixa Econômica tinha esse crescimento, a MRV também não foi diferente. Ela foi escalando. Por que eu digo escalando? Você vai pegando ali a curva de aprendizagem. Você tem que padronizar seus projetos, porque o custo da forma de alumínio ainda é um gargalo, é uma forma muito cara. Não faz sentido você fazer uma aquisição de uma forma de 3 milhões de reais para usar em 1 ou 2 empreendimentos. Uma forma dessa dá em torno de uma vida útil aí de 800 ciclos de concretagem. Eu vou explicar sobre o que são esses ciclos, como é que é para vocês fazerem essa conta, e quando o cliente perguntar para vocês, e como é que eu faço para viabilizar a parede? Vocês já vão ter mais ou menos ali um norte. Então imagine que a MRV começou ali em 2015, ela já esperou ter uma norma, esperou o mercado, digamos assim, entender como é que funcionava a parede de concreto, e começou timidamente em 2015, com 10% das suas obras em parede de concreto. Até então era alvenaria estrutural. E aí ela foi trocando em 2019 e já ultrapassou para mais de 90%. Ah, Marcelo, então quer dizer que a parede de concreto ela vem para concorrer com a alvenaria estrutural? Eu digo a vocês que não somente. Hoje já tem sido feito, tem se viabilizado edifícios de médio padrão em parede de concreto. Basicamente as paredes externas ali com a parede cega de concreto, um núcleo no centro em parede de concreto e internamente tudo com laje maciça. É uma forma de alumínio mais vergalhão entre essas formas. Então, isso aqui é um pouquinho do panorama do sistema parede de concreto. Isso aqui, essa foto, eu gosto bastante, para mostrar para vocês. Olha como é que sai a estrutura da casa. A paredezinha já com empena toda de concreto. Você consegue todo dia, numa obra de parede de concreto, a concretagem. Então, assim, de segunda a sexta, tem concreto todo dia. Se você quiser ver uma concretagem numa obra de parede de concreto, você vai no final do dia, porque lá são basicamente 3 equipes de mão de obra. A equipe da forma, a equipe da tela, tanto da tela quanto da instalação, e a equipe da concretagem. Então, são 3 equipes enxutas, especializadas naquilo, e consegue ter uma dinâmica bem interessante. Essa foto aqui eu gosto bastante também. Esse aqui foi um projeto nosso aqui em Fortaleza, tem acho que 14 pavimentos, todo em parede de concreto, todo em parede de concreto. Então, a construtora sabe quando a obra vai começar, sabe quando a obra vai terminar. Então, ou ela antecipa o início da obra, ou ela retarda o início da obra, porque ela sabe que consegue ter uma redução de tempo total de obra aí na metade. Então, às vezes a parede de concreto tem que acompanhar também a velocidade de vendas. Você lançou um empreendimento, o empreendimento foi um sucesso, parede de concreto você consegue tranquilamente cumprir com aquele prazo. Porque imagine no método moldado em loco, você executa toda a estrutura, começa a fechar as alvenarias, faz-se a fachada, começa a colocar o revestimento externo da fachada, começa internamente a trabalhar nas instalações. Então isso de fato demanda um tempo. Aqui você desformou a parede, você já está com estrutura, a fachada você dá só uma limpeza e começa já a aplicar a pintura propriamente dita. Então você realmente tem um ganho aí de uma redução bem significativa. E eu já tinha dado o spoiler, como é que começou o histórico da norma de parede de concreto. Em 2012 foi a introdução da norma. Já existiam obras antes desse período de 2012, era um guia de boas práticas recomendadas pela ABCP, que foi um grande, digamos assim, um grande vetor das paredes de concreto. E eu gosto também de dizer que a norma de desempenho também. A norma de desempenho, de certa maneira, ela não só interferiu na parede de concreto, mas como todos os outros sistemas construtivos, laje nevurada, a gente teve que ter uma atenção ali maior para o incêndio, para a questão acústica. E em 2022, 10 anos depois, a norma sofreu algumas revisões. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí sobre norma também. E aqui, a principal alteração dela foi a introdução da ATP, Avaliação Técnica de Projeto. O Augusto vai falar sobre isso para vocês hoje à tarde, mas tem que ser feito também a ATP para os empreendimentos em parede de concreto, exceto os simplificados. Também a norma introduziu uma questão de execução, ela fala sobre cura, concreto, recebimento, que muita gente boa de obra não sabe nem que existe essa norma, executa parede de concreto e não sabe. Então, a norma 16055 é uma norma bem menor do que a 6118, então vale a leitura, é uma norma mais curta, então
não é algo tão desafiador para vocês poderem começar iniciando. Então, assim, pensando aqui em parede de concreto, me deu um branco agora, e eu queria que vocês me ajudassem aqui a compor aqui a apresentação. Quais vocês acham assim, que seriam as principais vantagens? Eu vou construir com vocês vantagens e desvantagens, mas eu queria, se vocês pudessem me ajudar, qual seria assim, rapaz, vantagem que eu vejo em parede de concreto é essa, por enquanto é só vantagem, tá? Eu coloquei meu quadro em branco, falhou aqui a apresentação, então eu vou precisar da ajuda de vocês aí para complementar. Velocidade, obra mais enxuta, redução de mão de obra, redução de desperdício, que está talvez um pouco ligada a uma obra mais enxuta. O que mais? Por favor, me ajudem. Deu um branco aqui sábado, precisar da ajuda de vocês aí. Não vi. Padronização, perfeito. Cria-se uma linha de montagem. Joia. Só sobre isso até um complemento, né? No Brasil, a gente tem uma das mais baixas produtividades de mão de obra. A gente só perde para a pesca. A gente não pode, nós, principalmente aqui, somos jovens, a gente tem que ser inconformado. Por que é que se constrói do mesmo jeito há 30 anos atrás? Não, mas não se constrói, que a gente faz proteção. Ok, evoluiu de fato. Hoje você consegue fazer estruturas mais esbeltas, você consegue eliminar vigas, você consegue fazer uma estrutura com um ciclo de concretagem mais rápido, mas continua-se subindo tijolo em cima de tijolo, fazendo um reboco. Faz-se uma alvenaria, depois faz um rasgo na parede. Isso não é engenharia. Nossa produtividade, de fato, é muito baixa. Então, nós temos que buscar industrializar. O agronegócio hoje é um grande negócio no PIB do Brasil, porque ele conseguiu industrializar algo que era muito artesanal. Então, é muito bom você ter trazido esse ponto. Alguém mais? A desforma é mais rápida, né? A desforma ela acontece com 12 horas. Então, assim, concretou no final do dia, no outro dia você já está tirando a forma de alumínio e reaproveitando ela em uma outra concretagem. Então, desforma com 12 horas é um grande também diferencial. Esgotamos aqui as vantagens, né? Marcelo, o que você me fala de conforto térmico e conforto acústico para essas estruturas? Porque na nossa região lá em Minas, tem época que é muito quente e tem época que é muito frio. Como que é e funciona isso? Ela te dá conforto? Esse é um grande, assim, às vezes a gente cria os preconceitos ou os mitos de que, olha, esse sistema tem essa desvantagem. O toque, vou começar pelo acústico, né? O toque-toque, que todo mundo reclama, até para laje nevurada isso é discutido. Agora a gente tem que entender o seguinte, esses dois pontos aí é norma de desempenho, né? 15575. Então, para poder você atender esses quesitos de norma de desempenho, primeiro a gente tem que entender o quê? O método de avaliação. Como é que a norma de desempenho exige esses dois critérios? Primeiro, conforto acústico. Conforto acústico, como é na prática que a turma faz? Primeiro, na norma de desempenho, ela exige que seja feito um ensaio para aquele sistema de piso, uma vez atendendo os requisitos lá do LNTW, quantos decibéis você consegue passar o som, você não precisa repetir este ensaio para uma outra obra, desde que mantenha a mesma propriedade de piso. Mas o que é que na prática de mercado a turma faz? Faz primeiro uma simulação computacional, porque veja, eu tenho no mínimo uma laje de 10 centímetros, no mínimo, e depois dessa laje de 10 centímetros, algumas construtoras colocam contrapiso, outras aplicam já o revestimento diretamente sobre a laje. Então, primeiro tem que entender como é que é o processo dessa construtora. Laje de 10 mais contrapiso, como é que é feito? E aí, o consultor de norma de desempenho faz uma simulação computacional, depois da simulação computacional, veja, se na simulação computacional não passa, faz sentido fazer um ensaio? Não. Então, ele volta e diz, olha, construtora, com esse parâmetro aqui de piso, de contrapiso, não está atendendo a questão acústica. Ela vai lá e faz o ensaio. Mas, na prática, com 10 centímetros e com um contrapiso aí médio de 4 centímetros, que dá uns 14, o conforto acústico, a parede de concreto atende. Agora, vamos para o conforto térmico, que é um outro ponto. Já o conforto térmico, esse não é ensaio, esse sim, o método de avaliação é simulação computacional. Se eu não me engano, nós temos, a norma divide em 8 zonas bioclimáticas. O Brasil é um país bem continental.
Tem Minas Gerais que tem essa amplitude térmica, e tem aqui em Fortaleza que 26 graus a gente bota o agasalho. É de 26 a 33. Então, veja que aqui em Fortaleza nós temos uma amplitude térmica menor. Em obras no Nordeste, recomenda-se que as paredes de concreto, as paredes externas sejam pintadas com cor clara, muda o alfa lá do conforto térmico e passa. Belo Horizonte, eu logicamente não me recordo qual é a zona bioclimática que recai, mas se você passar na obra de parede de concreto em Fortaleza e tiver pintado com cor escura, você vai lembrar que está errado. Então, assim, é algo relativo à norma de desempenho. Mas muito boa sua pergunta. Agora vamos à desvantagem, porque nem tudo é vantagem. Certamente também a parede de concreto deve ter suas desvantagens. De novo, eu esqueci, queria a ajuda de vocês aqui para a gente poder junto construir as desvantagens do sistema. Custo da forma, o Marcelo trouxe o primeiro ponto, custo da forma. Consumo de concreto, mão de obra mais especializada, limitação da arquitetura. É nada, é muito mais fácil. Mas eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu simplesmente passar os pontos que eu trouxe, eu queria discutir com vocês, eu vou fazer até diferente. O Igor que faz o improviso, eu vou fazer o improviso também. Quem foi que disse o primeiro ponto foi o Marcelo, foi o custo da forma. Custo da forma realmente é um grande ponto, que é alto custo na aquisição da forma. Uma forma de parede de concreto, ela está custando aí, vou dizer para vocês, algo em torno aí de 3 milhões e meio a forma de alumínio. Então, realmente, se eu tenho um empreendimentozinho só, 2 torres, não vai fechar a conta, né? Uma parede de concreto, ela tem algo em torno aí de 800 ciclos de concretagem. Quem faz a aquisição da forma de alumínio não compra a forma de alumínio do pavimento inteiro. Eu vou passar daqui a pouco para vocês essa questão logística, eu vou explicar o que é o joguinho, o que é o jogão, que são termos que se usam no jargão aí da obra de parede de concreto, que fala exatamente sobre essa questão da aquisição. Então, Marcelo, essa questão da forma de alumínio é de fato um dos problemas. Tinha-se uma prática, algumas empresas no mercado que alugavam a forma de alumínio. No começo era festa, fechava ali o contrato de aluguel, mas a devolução dessas formas era uma confusão, era um caos. Porque a turma, quem já foi em obra de parede de concreto, a turma quebra as faquetas, entorta a forma, não faz a devida limpeza. Então, quando tinha essa devolução, era uma guerra, porque quem alugava cobrava um valor alto para pagar as peças quebradas e quem devolvia não queria pagar. Então, era uma grande confusão. Então, hoje, as principais empresas de forma, eles vendem a forma, mas assim, existe a forma de alumínio, existe a forma de plástico, existe até forma de madeira com um reforço na estrutura, existe a forma metálica, só que a forma metálica você não concreta laje e parede no mesmo dia. As mais utilizadas ainda é a forma de alumínio, porque chega a 800 concretagens. Essa de madeira e plástico reforçado chega a 300 concretagens. Logicamente, o custo dela é menor, mas ainda é uma equação que, para poder fechar a conta, você tem realmente que passar por análise de viabilidade. Agora, por isso a importância de ter uma padronização de projetos. Nós temos um cliente, que é a Canopus Construções, lá de São Luís do Maranhão, mas atua aqui em Fortaleza, atua em Teresina e está agora entrando no mercado de Belém. A Canopus, eles tinham uma fábrica de bloco de alvenaria estrutural em São Luís do Maranhão. O foco deles era só habitação popular. A Canopus desativou a fábrica deles de alvenaria estrutural e hoje só faz obra de parede de concreto. Outra questão é limitação de design e personalização. Realmente, se você vai fazer uma obra de parede de concreto, você não pode sair fazendo um rasgozinho lá na parede e mudando a tomada de canto. Só que a gente tem que imaginar o seguinte, se entrega muito prédio de alvenaria estrutural. Aí o Zezinho Pedreiro é contratado, porque obra de alvenaria, o cara vai fazer uma reforma, ele não vai chamar um engenheiro, deveria. Mas na prática ele vai pegar o Zezinho Pedreiro chega lá, começa a rasgar o bloco, um bloco oco, consegue rasgar e mudar a tomada de canto. Né? Já na paredezinha de concreto, na hora que ele bater numa paredezinha de 12, ele desiste na primeira pancada. Então, a parede de concreto, isso pelo menos é bom porque a gente dorme mais sossegado. Né? Mas a questão de você não poder mudar a tomada de canto, não poder mudar a planta,
tem-se uma cultura, não sei se é só aqui no Nordeste, que é assim, um dia você está comemorando com sua família que recebeu a chave do apartamento, na outra você está entrando com o arquiteto para fazer o projeto de personalização do apartamento. Passa-se o trator no apartamento, muda-se o apartamento inteiro. Mas no empreendimento de 50 metros quadrados, que tem 2 quartos e um banheiro, o cara vai mudar o quê, meu irmão? Nada. Agora, quando você vai para um apartamento de 80, 100 metros quadrados em parede de concreto, a turma muda. Mas vamos pensar, quem é que faz apartamento de 80, 100 metros quadrados com 4 pavimentos? Ninguém. Quando você vai ver prédios mais altos de parede de concreto, a turma começa a utilizar realmente paredes de concreto, que o cálculo vai pedir uma parede o que mais larga. Então, se o cálculo vai pedir uma parede de 12, em alguns casos 14, a depender da quantidade de pavimentos, é interessante você tirar paredes internas e deixar ela não estrutural. Por que é interessante? Vamos falar de alvenaria estrutural. Você analisa ali um pavimento e você pega a subestrutura mais carregada e define qual é a resistência daquele bloco. Você não vai dizer, olha, essa parede você vai colocar com 6 MPa, essa aqui você vai botar com 8 MPa. Não, você vai pegar a pior parede e esta vai ser a resistência do bloco de alvenaria. Agora vamos trazer para a parede de concreto. A tensão mais solicitada naquela parede é que vai determinar ou a largura ou a resistência do concreto. Então, quando o cálculo pede paredes de 12, paredes de 14, vai ter paredes internas que vão estar pouco solicitadas. Eu digo, ó, vamos tirar aqui. Então, você consegue hoje, nesses prédios mais altos, quando uma parede é mais de 14 centímetros, que o cálculo pede, economicamente é viável você tirar paredes internas e colocar ela como não estrutural. Então, você desmistifica um pouco a questão da limitação, mas que de fato não deixa de ser uma limitação, mas você consegue dar um pouquinho também de versatilidade ao sistema. Eu acabei não colocando na apresentação um ponto, mas é um prédio que eu tive a oportunidade de visitar lá em São Paulo. A construtora, se eu não me engano, era Trisul. Era um prédio de um padrão médio, quase alto, em que eram as paredes todas externas. O que era externo, ele transformou num grande... A parede cega era parede de concreto, um núcleo no centro. Internamente, não tinha uma parede estrutural. Era só alvenaria de gesso ou drywall, dando a versatilidade total ao sistema. Outro ponto, maior controle de qualidade de concreto e execução. Ora, você tem forma de um lado, você tem forma do outro, você garante uma maior qualidade do concreto. O lugar onde nós estamos aqui, que é a Praia do Futuro, a Universidade Federal do Ceará fez um trabalho que foi medindo a agressividade do ar. Fez uma espécie de a isopleta que a gente tem para vento, ele fez uma isopleta para a classe de agressividade, né? Porque a norma são 4 classes que você define qual é a classe de agressividade do ambiente. Só que dentro da própria edificação você tem classes diferentes, tanques, elementos externos. Então, dentro do próprio estrutura, você tem classes de agressividade diferentes. E esse trabalho que a Universidade Federal do Ceará fez foi medindo grande parte da cidade e vendo os pontos de agressividade do ar. Imagine, não sei se vocês já deram uma volta aqui na orla aqui da Praia do Futuro, se vocês forem olhar os prédios mais antigos, assim, as fachadas estão detonadas. Porque a agressividade do ar aqui na Praia do Futuro, o vento na cidade, não sopra da beira-mar para dentro da cidade. Ele sopra da Praia do Futuro para dentro da cidade. Por isso que a gente pode ter prédio alto na orla de Fortaleza e em outras capitais do Nordeste você não pode. Porque imagine, se eu fizesse esse montão de prédio, mais de 100 metros de altura na orla de Fortaleza, ia barrar o vento para dentro da cidade. E se você olhar as fachadas dos prédios da beira-mar e comparar com esses prédios mais antigos da Praia do Futuro, assim, tudo por conta da agressividade do ar. E o que é que isso, Marcelo, tem a ver com parede de concreto? Tudo a ver. Porque imagine você fazer um prédio com classe de agressividade 3, ou até em algum caso, classe de agressividade 4, em que o cobrimento chega a 4 centímetros para uma estrutura moldada em loco. E você vai para uma parede de concreto que tem 12 ou 14 centímetros de espessura, com uma telazinha centrada, teu cobrimento é 6, teu cobrimento é 7 centímetros. Tu tem um cobrimento muito maior, tu tem um concreto mais fluido, com menor porosidade, então você acaba entregando um sistema de construção mais durável para aquela região. Então, se vocês também perceberem, tem alguns prédios aqui na orla, ó,
já em parede de concreto. Então é o que vai viabilizar para que a praia do futuro talvez até se desenvolva em termos de sistema construtivo. Tá? Até aqui alguma dúvida? Tem um mirante da Victa, tem o Vistamar que está em construção agora, a Direcional também vai estar fazendo um aqui. Então, assim, eles começaram a entender a dinâmica e a solução, porque você também tem que projetar olhando para a sua realidade, onde é que está inserido a sua estrutura. Né? Você não vai fazer uma parede de concreto num lugar que não tem forma de alumínio. Você não vai fazer um projeto proteção onde, apesar que hoje a proteção ela entrou no mercado de uma maneira que você tem praticamente fornecedores em todos os locais. Mas você tem que projetar olhando para a região onde está inserido o seu empreendimento. Então, para a gente entender e conhecer um pouquinho o sistema, fiz um pouco a parte introdutória, nivelei todo mundo. Vamos ver um videozinho aqui para a gente poder entender um pouco do sistema parede de concreto. Parede de concreto. Agilidade, sustentabilidade e eficiência. A MRV é a maior construtora da América Latina. Uma empresa moderna, eficiente e que vem inovando a cada dia em seu método construtivo. Uma marca referência na industrialização da construção civil. Mas o nosso segredo começa com uma obra limpa, organizada e eficiente. O primeiro passo é construir as fundações dos prédios e as redes elétrica, hidráulica e de telefonia. Com a fundação pronta, é marcada a planta baixa, as armações de aço são instaladas e as formas de alumínio são montadas e preenchidas com um concreto especial autoadensável. Temos então um andar pronto em um único dia. E tem mais. A instalação dos sistemas elétricos foi reduzida em 50% com a aplicação de kits de chicote elétrico prontos. Já a parte hidráulica é instalada de modo a possibilitar qualquer conserto ou troca dos tubos sem quebrar paredes e sem complicação, uma verdadeira evolução para os moradores. Com toda essa tecnologia empregada, a MRV constrói, em apenas 10 dias, 5 andares ou 20 apartamentos. Não é à toa que 1 em cada 200 brasileiros mora em um MRV. E falando em preservação do meio ambiente, com a parede de concreto, o número de caçambas das obras foi reduzido para menos de 1/3 em relação a uma obra construída no método tradicional. São melhorias e inovações que trazem agilidade, limpeza e sustentabilidade para a obra e que levam mais qualidade de vida e satisfação para cada um de nossos clientes. Parede de concreto. Agilidade, sustentabilidade e eficiência. Então, assim, não é propaganda da MRV, mas esse vídeo eu gosto porque eu acho bem interessante que ele traz muitos insights. Você vê muita coisa ali que às vezes pode passar desapercebido nesse vídeo. Vocês viram que externamente, quando é um prédio alto, as formas elas são chamadas tipo gangue, ou um falso gangue, que é uma associação de painéis e eles são içados, quando eu tenho um edifício mais alto. Já internamente, as formas são monoportáteis. E não sei se vocês observaram no vídeo que ele não concreta todo o pavimento. Ele concreta uma face, depois concreta outra face, até para poder diminuir o custo da forma e até porque para manter essa velocidade de execução. Agora vamos começar a brincadeira, né? Vamos começar aqui falando da norma 16055. Vou passar alguns pontos, não vai dar tempo mostrar tudo de norma de parede de concreto, mas para começar a plantar aqui a ideia e a semente para vocês começarem a se desenvolver na parede de concreto. A norma vai muito em linha com as normas atuais. Os primeiros capítulos até seguem a mesma estrutura da 6118, simbologia, referências, etc. E até então, até 2022, desculpa, a norma se limitava até o capítulo 17. Então, na última revisão, além de não houveram grandes mudanças na parte de cálculo, mas mudaram algumas redações, mas o principal ponto foi a introdução desses 4 capítulos finais, requisitos para execução, concretagem, cura e recebimento, e foi feito alguns aprimoramentos da norma em linha com as normas que já estão em vigor. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa é entender qual é o escopo da forma o escopo da norma 16055. Primeiro ponto, tem que ser
uma estrutura moldada em loco. Ah, Marcelo, eu estou fazendo uma parede de concreto maciça pré-fabricado. Você não calcula usando a 16055. É para forma moldada em loco. As formas devem ser formas removíveis e tem que se ter armadura distribuída. Isso é um item de escopo de norma. E é importante que tem que haver ligação entre as paredes e tem que haver ligação entre parede e laje. Isso é a premissa da norma. Ah, Marcelo, parede de concreto é para obras até 12 pavimentos, é só para prédio baixinho? Não, ela é para qualquer número de pavimentos. O concreto tem que ser uma densidade normal. Na época foi uma discussão, né, sobre essa questão do concreto celular, etc., mas acabou que ficou pacificado que a 16055 ela fica restrita para o concreto de densidade normal. E aí um ponto importante, o FCK do concreto deve ser limitado em projeto a 40 MPa. Às vezes você quer forçar a barra ali, não quer aumentar a espessura da parede e você quer aumentar o FCK. Você só pode projetar a parede de concreto com no máximo 40 MPa. Aí eu vou dizer o que eu acho. Porque é o seguinte, como eu tenho um comprimento de parede muito grande, se você aumentar demais o FCK do concreto, o que é que acontece com o calor de hidratação? Sobe demais. Então acaba virando um vilão. Você aumentar demais o FCK, você pode até resolver a sua estrutura com espessura menor, mas a que custo? Ela toda fissurada. Então a norma deixa explícito que o FCK máximo é 40 MPa, mas ela não deixa explícito qual é o FCK mínimo. Aí uma pergunta aí que vocês podem colocar no quiz, né? A 6118 diz que o FCK mínimo de uma estrutura de concreto é quanto? 20 MPa. Não está explícito na norma que parede de concreto tem que ser de 20 a 40. Ela diz que não pode passar de 40. Mas como a 6118 diz que o mínimo é 20, então imagine que para você projetar uma estrutura em parede de concreto, vocês têm que caminhar ali entre 20 e 40 MPa, perfeito? E aqui são já fotos de obra para vocês verem. Aqui é uma edificação baixinha. Essas forminhas aqui, ó, são formas que a gente chama monoportáteis, ou seja, um operário só é capaz de transportar essa forminha, tirar ela e levar para outro local, sem precisar de grua, sem precisar de nada, em edificações baixinhas. Veja que eles estão executando esse lado aqui. Como é que é a lógica de execução de parede de concreto? O vídeo mostrou um pouquinho, mas eu vou explicar para vocês. Imagine o seguinte, que na sexta-feira à tarde foi feita a concretagem dessas paredes. Eles vão desformar essa parede com 12 horas, então o controle tecnológico no projeto de vocês, se vocês especificam um projeto de casa ou prédio 7 dias e 28, vocês vão ter que especificar numa obra de parede de concreto também 12 horas. Então vocês vão dizer, olha, com 12 horas tem que atingir essa resistência mínima. Geralmente, a depender do vãozinho ali, tem que ser 3 MPa. 3 MPa você consegue desformar a forma. Então, tem que ter um bom laboratório de concreto do lado para que o laboratório vá romper no tempo hábil e libere. É a mesma coisa, o pessoal pergunta, eu posso pretender com 7 dias? Eu digo, meu irmão, você tem que combinar com o concreto. A mesma coisa a parede de concreto, né? Deu 12 horas, eu tiro a forma, não. Deu 12 horas, pega o resultado do controle tecnológico, atingiu 3 MPa, se for o caso, você libera a desforma. É assim que funciona. Então, a primeira equipe desformou a parede de alumínio. Na hora que ele desforma, ele já começa a fazer a montagem das armaduras do outro lado. Ele começa a botar a tela centrada, começa a prender os eletrodutos dentro da parede, e aí vai fechando a forma de alumínio. E, no fim do dia, começa a lançar o concreto. Então, assim, parece bem fácil, mas por ser algo bem repetitivo, e a forma você tem um sistema de faquetas que prende uma forma a outra, você consegue realmente ter um controle na concretagem. Tem que se ter um controle no lançamento do concreto. Isso é importante, porque senão você vai ter um problema de desaprumo destas paredes. E aqui mostrando uma obra um pouquinho mais... a imagem parece que está flambando, mas é ilusão de ótica. Mas aqui é uma obra bem mais limpa, que não tem tantas densidade de parede por metro quadrado, e isso aqui não é forma de alumínio, isso aqui é uma forma de madeira com estrutura reforçada. Então, vamos lá. Esse foi um item que a norma mudou na versão de 2022. Antigamente,
se tratava como parede aquela que fosse igual a 10 vezes a sua espessura. Agora, para ser tratado como parede, ela tem que ser maior ou igual a 5 vezes a sua espessura. Ou seja, se eu tenho uma parede de 10 centímetros, eu tenho que ter trechos ali de 50 centímetros para ser considerado de parede. Por que eu estou falando isso? Às vezes a arquitetura concebe o projeto, bota janela de um lado, bota 30 centímetros e bota janela do outro. Como projetista, a gente tem que informar o arquiteto de igual, afasta mais isso daqui, porque se você deixar menor que 5 vezes a espessura, eu tenho que fazer uma análise como cálculo, eu tenho que majorar o esforço, e é um tipo de sistema de estrutura que a gente já nasce, ela é concebida junto com estrutura. Diferentemente de, eu acho que isso deve valer para qualquer tipo de construção. Você recebe a arquitetura, dá a proposta e desenvolve o projeto. O certo é, a arquitetura está desenvolvendo o empreendimento, está no anteprojeto, já é para ter o projetista de estrutura ali auxiliando a própria construtora a concepção. Então é importante esse itemzinho na hora de fazer a concepção de um projeto em parede. Outro ponto, a espessura da parede deve ser maior ou igual a 10 centímetros, observada as ressalvas e limites previstos em 13.1. Então, parede de concreto tem que ter uma espessura mínima de 10 centímetros, certo? Certo? Errado. Ela permite ter paredes com 8 centímetros. No item 13.1, ela diz o seguinte, para edificações de até 2 pavimentos, paredes internas, permite-se ter espessura de 8 centímetros. Então, é uma única ressalva. Se você vê em algum projeto parede de concreto com 8, observe se é uma edificação de 2 pavimentos e se essas paredes são internas. É o único caso que se permite ter parede com 8 centímetros. Outra coisa, a parede deve ser predominantemente comprimida. Não vá querer usar forma de alumínio para calcular um muro de arrimo e botar uma tela no centro. Pelo amor de Deus. Parede de concreto é para carga comprimida. E a questão da resistência à compressão de 40 MPa, que eu já tinha dito para vocês já na parte já do escopo. E a outra, tem que se ter cuidado também na análise dos esforços de torção. Agora vamos lá, questão de dimensão mínima, eu falei que a parede deve ter altura, para a altura de até 3 metros, a espessura mínima é 10, e aqui eu já falei o item que fala o 13.1, permite-se a espessura de 8 centímetros apenas em paredes internas, em edificações de até 2 pavimentos. Para paredes com alturas maiores, ou seja, maior que 3 metros, a espessura mínima deve ser H/30. Então, se eu tenho um prédio de X, mas geralmente a turma faz aí 2,70, o piso a piso de um edifício de parede de concreto. É muito raro ter uma estrutura em parede de concreto com o pé direito mais alto. Às vezes acontece lá em cima, quer usar uma forma de alumínio para uma caixa d'água, ou lá no platibanda, às vezes acontece. Tá? Fala aqui também sobre espaçamento entre frisos, etc. Acho que esse ponto não é tão... Mais uma vez, eu estou enfatizando a questão de não pode ser superior a 40 MPa. Agora vamos à junta de dilatação. O item 13.2.3 diz, sempre que a deformação por efeito da variação de temperatura puder comprometer a integridade do conjunto, recomenda-se o uso de dilatação a cada 30 metros da estrutura em planta. Então, se você pega uma arquitetura, está lá 42 metros sem junta de dilatação, duas coisas. Primeiro, negocia a junta de dilatação. Rapaz, não é possível. Aí, meu amigo, você vai ter que levar em consideração o efeito da dilatação na estrutura. É uma análise a mais que você tem que fazer. Mas é um alerta que você tem que sugerir. E outra, também variações bruscas de geometria de esforços verticais. Sobre ATP, né, o Augusto vai falar agora à tarde para vocês sobre o mercado de ATP, mas tem também um mercado aqui de ATP para obras em parede de concreto, com alguns asteriscos. Primeiro, tem que ser um profissional com experiência no sistema, nível de projeto, e tem que ser uma contratação simultânea ao projetista. Não é tá lá o projeto feito, vai contratar um ATP, a obra andando e mandando fazer ATP. Tem que ser junto com o projetista. Verificação, o que é que ele vai observar?
a verificação das premissas, as considerações de cálculo, verificação dos detalhes construtivos e verificação das especificações. É isso que o ATP tem que fazer. Mas sobre a obrigatoriedade, em que caso se aplica a avaliação técnica de projeto em obras de parede de concreto? Primeiro, a norma tem um conceito que chama edifício simplificado. O que são edifícios simplificados? Edifícios de até 5 pavimentos, em que o vão máximo da laje não ultrapasse 4 metros e que a sobrecarga também não ultrapasse 300 quilos. Que é um edifício residencial, para uso residencial, sobrecarga 150, no máximo 200 até 250 quilos. Então, se for um prédio residencial, você vai cair nesse caso. E também tem que ter uma quantidade mínima de parede, porque, ora, estou fazendo um edifício de térreo mais 4 pavimentos. Apenas as paredes externas são estruturais, e nem uma parede interna estrutural. É um prédio que vai ter um vão maior, vai ter uma quantidade, não vai atender a quantidade mínima de parede. Então, em resumo, térreo mais 5 pavimentos, a grande maioria dos casos dispensa a verificação da ATP. E nos casos em que tiver sido feita a ATP pode ser feita apenas uma vez. E aí a pegadinha, desde que todas as condições de cálculo, fundações e profissionais, isso aqui é bom, sejam os mesmos. Ora, se o cara contratou um projeto térreo mais 14, o projetista fomos nós, e a mesma condição, não precisa fazer ATP nos outros, mas aí a pegadinha tem aqui, fundações. Se eu vou fazer um prédio em Brasília e vou fazer um prédio em Fortaleza, você acha que a fundação vai ser a mesma? Lógico que não. Então, alerte ao seu cliente, por mais que ele insista, dizer, aqui é térreo mais 14 e eu já fiz ATP, se a fundação for diferente, já muda e vai ser obrigado sim a fazer ATP. Agora, questão de armadura. Como é que a gente define? Qual a armadura que eu coloco? É uma tela, é um vergalhão? Como é que é? Na maioria dos casos, né, primeiro, você tem que verificar as tensões de tração na sua estrutura. Você tem que verificar. Mas os prédios baixinhos, geralmente, eles recaem no caso de armadura mínima. Isso aí é bem comum. A norma recomenda, primeiro, que você tem que fazer a armadura mínima que você adotar para a parede tem que ser a mesma armadura mínima para ligação parede-parede e parede-laje. E aí ela diz, a seção mínima obtida deve ser 0,09% da seção de concreto. Para a estrutura até 2 pavimentos, permite-se a utilização de armadura mínima com redução de 66% do valor. Meu irmão, uma hora dessa, 66%, com um monte de coisa... Eu não entendi, não. Fiz aqui uma tabelinha para vocês entenderem. Se for uma parede de 10 na prática, a armadura mínima é Q92. Se for uma parede de 12, ou é Q113 ou é Q138. Se for parede de 13, você tem que usar Q138. E assim por diante para você definir o tipo de tela. E aí foi uma mudança também na norma. Antes, as obras em parede de concreto, que se tinha mais de 16 centímetros ou era 15, você era obrigado a usar tela dupla. Era obrigado. Só que a norma agora mudou e é para paredes acima de 18 centímetros de espessura. Aqui a mesma questão aqui da armadura mínima, eu já mostrei um resumo, e aqui é como é que é feito um detalhamento, uma elevação de um sistema de parede de concreto. Observe que aqui a gente indica a parede, aqui é a parede 18, 21, aqui é o pé direito e aqui é o tipo da tela. Uma tela, talvez vocês não conseguindo ver, Q92, 2,45 por 3 metros. Então é assim a lançada da parede. Marcelo, e a gente passa a tela direto aqui na esquadria? Sim, porque, veja, quem é que vem primeiro? A tela ou é a forma de alumínio primeiro? A tela. Você bota a tela primeiro para depois fechar a forma de alumínio. Então ele não vai conseguir, quando ele fechar a forma de alumínio, é que ele vai ver que tem essa telinha passando aqui. Nos primórdios, nos primeiros projetos, a gente era tão bonzinho, a gente fazia o projeto, aí cortava aqui a telinha, mandava para o cliente já a tela toda cortadinha, bonitinha. Pô, cheguei lá na obra, o cara pegava a tela, passava direto e o que sobrava, e aí eu vou mostrar onde é que ele reaproveitava. E a gente viu que não, vamos passar a tela direto, essa armadura que sobra, a gente vai fazer um plano de corte para reaproveitar isso. Né? O grande segredo aí está na taxazinha de armadura, um plano de corte de tela eficiente.
E aqui, com isso, ele consegue... E aqui tem as armadurazinhas de verga, né? Tem um detalhezinho quando o respaldozinho do reforço. Tem uma prancha específica, talvez alguém... Pô, cadê o detalhe do reforço da porta? Tem uma prancha, na prancha específica, é indicado o detalhe de reforço, que até hoje é uma coisa que a gente persegue em parede de concreto, fissura. E as fissuras principais é a retração, às vezes por uma fissura por retração, a fissura nessa abertura de janela e porta. Já foi feito vários testes de fazer só essa armadura assim, não funcionou. Só botar uma armadura aqui, não funcionou. O que se hoje coloca? Bota-se um reforço aqui, bota-se uma telinha aqui, ainda bota uma armadura de costura para pegar a fissura. E aqui é o grande segredo. As telas de mercado, as telas que se fornecem para a obra, geralmente a gente usa a tela tipo Q. Q não é de quadrada não, é que tem um AS igual nos dois sentidos. E essa tela, ela vem de mercado, ela tem uma dimensão. Ela tem 6 metros por 2,45. Então aí que é o ponto que você tem que ter o cuidado. Está vendo que eu tenho uma tela aqui tipo N2, e ela preencheu 100% do espaço da 6 por 2,45. Qual foi minha perda aqui? 0. Vocês têm que buscar, quando for detalhar um projeto, buscar de reduzir as perdas nas telas. Então esse é o grande lance aqui para você fazer um projeto de parede de concreto. Vou falar aqui agora também sobre instalações, né? Pode botar instalação hidrossanitária, pode botar instalação elétrica, o que é que a norma diz, o que é que tem que se fazer? Ela diz o seguinte: instalação elétrica e demais sistemas. As tubulações elétricas, veja, verticais, podem ser embutidas nas paredes, desde que atendidas simultaneamente às seguintes condições. Número 1, respeitar as condições de manutenabilidade. Então, você tem que ter a condição de dar manutenção sem precisar rasgar a parede. Número 2, o diâmetro máximo dessa tubulação embutida tem que ser 25% da espessura da parede. E se você tiver tubulação vertical paralela, elas devem estar espaçadas em no mínimo 5 centímetros entre as faces das tubulações. E aqui é mostrando para vocês como é que já vem hoje o mercado. O mercado hoje já fornece um sistema já de eletroduto, e essa caixinha aqui com tampa cega, quando você desforma lá a parede, você dá só uma batidinha, tirou essa tampa, é só passar o fio, né, da instalação elétrica, já está lá a tomada, já está lá, já está tudo locado já na própria parede de concreto. Então isso é um ganho muito grande para outros sistemas de construção. Você já adianta muito o sistema já de instalação nesse tipo de obra, né? E ele já vem, já foi tão desenvolvido junto com as telas, que ele já vem, ele consegue clipar, você não precisa prender arame, você não precisa pontear uma caixazinha dessa de instalação elétrica na estrutura. A tela, além de ter a função estrutural, ela serve também de suporte para as instalações elétricas, né? E aqui, quando o diâmetro, né, passou 25%, mas não ultrapassar 50%, você tem que usar uma telazinha dupla. Você tem que fazer uma espécie de sanduíche, porque senão vai abrir uma fissura. E eu vejo muito em obras, né, o pessoal coloca... chega nos quadros de distribuição, não coloca a tela dupla, e é o ponto onde vai dar uma patologia nas suas obras de parede de concreto. E aqui ela fala, ó, lembra que eu estou falando a nível vertical. A palavra horizontal em parede de concreto não existe. Não são admitidas tubulações horizontais. Então ela está dizendo, olha, não pode colocar tubulação horizontal. E aí é um ponto que eu olho a redação da norma e eu acho controverso. Que ela diz, não são admitidas, a não ser que trechos de até 1/3 do comprimento da parede, não ultrapassando 1 metro. Eu digo, então se for trecho de até 1/3, for menor que 1 metro, eu posso botar? Aí ela vai e continua. Desde que esse trecho seja considerado não estrutural. Eu digo, meu irmão, então é ou não é? Né? Mas existe, eu digo, não, eu vou tentar entender o que é que os caras pensaram aqui. Não, então o que é que eles pensaram? Eles pensaram o seguinte... Se vai dizer em paredes de concreto não estruturais, essas restrições não se aplicam. Eu digo, então, o que é que ele está querendo dizer? Existe a questão de, imagine você vai fazer uma parede não estrutural. Em parede de concreto são 3 sistemas que o pessoal usa muito para ser parede não estrutural. Gesso, drywall, e a outra é parede de concreto não estrutural com negativo de isopor. O que é esse negativo de isopor?
a parede ela não encosta no fundo da laje, ela vai ter um EPS que não vai deixar tocar e não vai transmitir carga da laje para a parede. Então, às vezes acontece, algumas construtoras optam por fazer parede de concreto não estrutural. Eu digo, não, então tudo bem, entendi agora o que é que você está querendo dizer. Mas veja que às vezes a gente lê uma redação da norma um pouco ali controverso, né? E aí fala, né, nos encontros de parede não são permitida tubulação. Isso eu estou falando da parte elétrica. Tubulação vertical pode, horizontal não pode, e a vertical pode com esses cuidados. 25% da espessura, se tiver entre 25% e 30%, tem que ter uma tela dupla. Instalação hidráulica e hidrossanitária. Aí tem uma novidade. Ela falou, permite-se a colocação das instalações hidráulicas em nichos verticais previamente previsto no projeto, e aqui é uma coisa nova, permite-se a colocação embutida das instalações encamisadas do tipo PEX, quando encamisado, porque a PEX você consegue fazer a troca sem rasgar a parede. Então era algo que eles vinham batalhando há muito tempo para tentar colocar esse item da norma, e aí eles conseguiram, né? Questão de desmoldante também, tem que ter esse cuidado. Se aplica o desmoldante na forma de alumínio, para quando for retirar, porque senão ele começa a dar muita pancada na forma, ele vai também danificar, fragilizar a estrutura de concreto. Então você tem que ter uma aplicação, tem que garantir o uso do desmoldante na sua estrutura para poder retirar e sem degradar a superfície das formas. Aqui eu trouxe um caso aqui exageradíssimo, mas é raro, mas acontece, tá? Aconteceu em uma obra que o concreto não foi tão bem dosado, a armadura, por ser não ser um concreto tão fluido, o concreto não descer, quando ele desformou, estava desse jeito aqui. E assim, qual o tipo de concreto que tem que usar em parede de concreto? Eu até gosto de dizer o seguinte, o sucesso de uma obra de parede de concreto não depende apenas do projetista de estrutura, ele é multifatorial, tem que ter uma boa forma de alumínio, tem que ter uma boa dosagem do concreto, tá? Então é importante, porque é o seguinte, o concreto, eu até fui estudar na norma para ver se isso era obrigado ou não. É obrigado usar concreto autoadensável em parede de concreto? Sim. Quem acha que tem que usar concreto autoadensável em parede de concreto, por favor, levante a mão. Ninguém, rapaz. Vocês estão, a pergunta foi tão assim. Geralmente, assim, é obrigado a... não, mas tem um caso que é obrigatório. É esse ponto que eu fui atrás. A norma obriga você a usar concreto autoadensável em um caso, quando for projeto com macrofibra. Se for um projeto de parede de concreto com macrofibra, você tem que usar o concreto autoadensável. É o único caso em que é obrigatório. Mas a maioria dos casos a turma usa o concreto CBM. Vocês sabem o que é o concreto CBM? O pessoal do Ceará sabe. Não sabe o que é? É o concreto bem molinho. Então tem um concreto aqui que a gente usa, é um bem molinho. É um concreto super fluido, mas que batizaram aqui como CBM. Um nome bonito. Autoadensável versus CBM. Você não vai dizer, eu estou usando aqui o concreto bem molinho. O cara vai olhar para ti e diz, não, aqui é o concreto CBM. Fica bonito, né? CBM. Então, o CBM, o concreto bem molinho, ele consegue ser competitivo em termos de custo, né? Realmente o autoadensável ali, o custo do metro cúbico dele é 20% a mais. Eu sempre gosto de falar a palavra custo. Um projetista de estrutura que não está atento ao custo, ele fica um pouco para trás, então ele tem que estar atento. E aí esse concreto superfluido, ele consegue garantir uma boa fluidez, um bom espalhamento. Não vá numa obra de parede de concreto e você vê a pessoa querendo fazer adensamento numa parede de 10, com a tela centrada, como é que vai fazer adensamento? Não vai dar certo. Então você tem que ter um bom tecnologista de concreto, projetista de estrutura não é clínico geral. Eles perguntam a gente coisas de obra, de forma, eu digo, não é nosso escopo. Às vezes eu pergunto assim, dono de doido, rapaz, quem é o seu tecnologista de concreto? Tecnologista? Parece que você está perguntando uma ofensa. Rapaz, tem que ter tecnologista de concreto. O que na prática as construtoras fazem acha que contratou um controle tecnológico e está o mundo resolvido. Não.
Você tem que ter um tecnologista de concreto, seja uma obra de parede de concreto, seja uma obra moldada em loco. É o cara que vai validar aquele teu traço, é ele que vai definir se atinge os parâmetros mecânicos, água-cimento, modo de elasticidade, FCK. Então precisa ter o tecnologista de concreto. Agora eu vou falar um ponto logo, a questão da cura, né? Numa obra convencional, vamos assim dizer, qual é o tipo de cura que é feita? A cura úmida. Faz ali o cordãozinho de água sobre a laje. E como é que vai fazer a cura numa parede de concreto vertical? A cura tem que se fazer cura química. Mas na prática, se você estiver numa palestra que tiver construtores e perguntar assim, quem é que faz cura química? 20% faz. Aí a estrutura fissura, eles ligam para quem? Para o projetista. Aí você devolve para ele dizendo assim, vocês fizeram cura química? Não. Digo, opa! Então vocês têm que entender que nem tudo é só do projeto de estrutura. Veja o concreto. A turma não faz cura química, o concreto fissura e a culpa é nossa? Negativo, doutor. Então, tem que se fazer cura química, é obrigatório. Concreto é feito para fissurar. Concreto é feito para fissurar, dentro de um limite tolerável. Dentro de um limite tolerável. Agora, o cara não faz cura química, o cara não coloca microfibra, que melhora, né, melhora a fissuração, melhora a questão da retração do concreto, aí o cara acha que vai resolver tudo só com projeto de estrutura, não vai. Questão do desaprumo. Isso aqui é muito importante e acontece também ter desaprumo na parede de concreto. Eu nem digo que nem tanto pela qualidade da forma, mas eu digo pela forma como se lança o concreto. Aquela hidráulica lá que a gente aprendeu na universidade, o vaso comunicante, é o princípio do lançamento de concreto na parede. Você lança o concreto a partir da laje, o concreto desce pelas paredes e vai preenchendo as paredes de baixo para cima. Então, a pessoa que executa tem que ter essa expertise de que se ele lançar todo o concreto numa extremidade, vai pesar a forma vai abrir. Então, geralmente, ele começa lançando o concreto do centro, concreto uma parede aqui, depois vem para outra, sobe 60 centímetros de um lado, sobe centímetro da outra. Ele tem essa logísticazinha de lançamento de concreto, porque senão vai ter patologia. Imagina parede de concreto que não tem reboco e tem um desaprumo grande. Aí, como é que vai fazer a correção disso daí? E qual é o limite de desaprumo numa parede de concreto? O desalinhamento horizontal, isso é, em planta, ela deve ser menor ou igual ou a meio centímetro ou vão por 500. Então, esse é o limite tolerável para um desaprumo de uma obra de parede de concreto. A mesma coisa o desaprumo vertical. O desaprumo vertical também é, agora, H sobre 1.500 ou meio centímetro, né? E a tolerância cumulativa, que é o TV, de um pavimento ao outro, ela deve ser menor que 1 centímetro. Agora começa a ficar legal. Como é que se calcula uma parede de concreto? Eu vou explicar de uma forma bem simples, não vou entrar em formulação de norma, então vamos começar devagar, certo? Primeiro o seguinte, é uma inequação. A tensão solicitante tem que ser menor que o ND resistente. Esse é o primeiro princípio. Eu vou calcular todas as paredes, defino a subestrutura e vejo qual é a tensão atuante? É tanto. Quanto é que minha parede suporta? É tanto. Então, se a tensão não superar a minha resistência, passou. Essa é a lógica, beleza? E existem, a fórmula de parede de concreto é uma inequação composta de 3 partes. O que vai dar sempre o maior resultado é esse, mas você deve calcular pelo menor dos 3. E o menor dos 3 é uma função da esbeltez da sua parede. Então, você, vamos lá, projetou 25 MPa, você projetou 25 MPa, viu qual é o ND resistente, compara lá com a tensão solicitada e dimensiona. Parece fácil. Agora, eu vou tentar simplificar. Imagina eu fazer um prédio com uma espessura de 10 centímetros. E aí eu fui aumentando de 20, 25 até 40 MPa e fui vendo, mostrando para vocês quanto é que é o ND resistente. Para um FCK de 20 MPa e uma espessura de 10, o ND resistente é 4,7 MPa. Ou seja, aqui não é pegar a resistência e dividir por 1,4 não. Aqui é pegar a resistência, calcular nessa fórmula e ver quanto é efetivamente que você fica. É assim que funciona, mas veja a folga que tem. De 20, eu só fico com 4,7. De 30, só fico com 7 MPa. Então tem muita folga. E que tenha mesmo.
Agora, se eu aumentar a minha espessura da minha parede, eu aumentei minha espessura para 12, né? Para os mesmos 20 MPa, eu tive um incremento aqui de 5,7 MPa. Então, eu chamo a atenção de vocês para isso, para vocês tomarem a decisão de quando é que é vantajoso aumentar a espessura ou quando é que é vantajoso aumentar a largura. Parede de concreto, a gente começa o quê? Com a resistência, um FCK maior nos pavimentos de baixo e vai reduzindo a resistência do FCK. Ninguém vai fazendo parede de concreto com 14 lá em cima, 12 lá em cima, 10. Não, é uma armadura que você não pode ter, não é para ter o momento com uma força. A carga vertical é que tem que ser a ação principal, né? Então, parede de concreto, um prédio alto, geralmente dá nós fixos. Geralmente, para você ter ideia, tamanho é rigidez, geralmente dá nós fixos. Então, pessoal, veja que se eu aumentar em 5 centímetros o FCK, eu tenho o equivalente a uma parede de 12 com 20 MPa. Só que se eu aumento a minha parede de 10 para 12, além de aumentar 20% o meu concreto, eu aumento quem também? A armadura. Então, às vezes, não é tão eficiente vocês largarem logo com a parede logo de 12 centímetros com FCK mais baixo. É melhor tentar, ao máximo, fazer, limitando ao 40 MPa, resolver com 10. Pai, não resolveu? Pula para o outro. Eu acho que é assim que vocês têm que buscar dimensionar uma estrutura de parede. Marcelo, então é muito fácil. Vejo qual é a mais solicitada, olho lá a formulazinha, calculei, pronto, resolveu? Realmente, se você dá para um projetista um projeto em parede de concreto e uma estrutura moldada em loco para outros projetistas, na moldada em loco você vai ter 10 soluções diferentes. Na parede de concreto, a chance é de ter muitas soluções parecidas, mas tem um pequeno detalhezinho. Às vezes, uma pequena solução faz uma diferença. Eu vou mostrar aqui um caso para vocês. Isso aqui é o que eu chamo de subestrutura. Subestrutura, vamos tentar trazer para uma forma bem simplista. É como se fosse o meu pilar do meu prédio. E a minha subestrutura ela é definida de esquadria a esquadria. Então, está vendo aqui essa subestrutura 1? Ela vem bem... Ó, aqui é o TQS, aqui é a arquitetura. Subestrutura 1, né, de esquadria a esquadria? Então, tudo isso aqui é a minha subestrutura. Tudo isso aqui é a minha subestrutura. E essa subestrutura ela vai ter o quê? Uma tensão. A minha tensão, ela não pode ultrapassar o meu ND resistente. É isso que a gente faz. Então, veja, a subestrutura, ela vai de abertura a abertura. Veja que tem uma subestrutura maior, menor. Aí eu trouxe um caso prático. Eu tenho uma esquadria aqui e tenho uma esquadria aqui. E aqui esse pontilhado é uma parede não estrutural. Então, lembra? Subestrutura é de esquadria a esquadria. Olha o comprimento dessa minha subestrutura e olha o comprimento dessa. Quanto menor o perímetro da sua subestrutura, maior é o quê? A tensão. E aí a gente, olha a sutileza, era um projeto térreo mais 4 pavimentos, e geralmente o cliente fazia isso com 20 MPa, resolvia com 20 MPa. E aí ele disse, olha, por que você está fazendo com 25? Lá vou eu, redigir um e-mail, explicar para ele que é o seguinte, comparando a subestrutura 4 com a subestrutura 11, essa por ter um comprimento linear menor, ela recaiu esse itemzinho da formulação da norma. Lembre-se, o ND resistente é o menor dos 3 valores da equação. Então, a tensão que eu utilizei aqui na subestrutura 11 ficou bem inferior à subestrutura 4. Ao invés de, acho que é 4,7 MPa, ou até pescar aqui, ao invés de 5,9 MPa, porque esse projeto era um térreo mais 4, com 25 MPa. E lá no pavimento térreo, que é onde a estrutura ela é mais carregada, a tensão efetiva, aqui o ND resistente 5,9, na subestrutura 4. E a tensão solicitada 1,9, passou. Nesse caso aqui, o ND resistente caiu de 5,9 para, estou nem enxergando direito, para 1,6 MPa. E a tensão efetiva, 1,8 MPa. Por causa disso, eu tive que fazer minha estrutura com 25 MPa. Mas olha a sutileza. Eu disse para ele, olha, se você pegasse essa estrutura aqui, que é não estrutural, e transformasse essa parede como estrutural, tu aumentaria a tua subestrutura, diminuiria a tua tensão, recairia no caso de 5,9 e tu conseguir resolver toda a tua estrutura
com 20 MPa. Tu conseguia reduzir o teu FCK, um custo de metro cúbico menor, por uma simples sutileza. Então, não é simplesmente vou olhar a tensão, passa, não. Você também tem que ter esse feeling de analisar uma estrutura. Imagina isso num prédio alto. Então, então, por causa disso, por causa de uma pequena diferença, não recomendamos a adoção de 20 MPa no primeiro lance para esse empreendimento. Quando a gente for analisar o pavimento de cima, a tensão já tinha baixado, porque a carga é acumulada, e aí seguiu a vida dele lá com 20 MPa. Vamos a algumas dicas práticas. Geralmente, térreo mais 4 pavimentos, ele passa com 20 MPa, geralmente passa. Eu trouxe um caso aqui, porque eu gosto de mostrar esse caso, as exceções, porque às vezes a gente diz as regras e a gente quer repetir sem ter o senso crítico. Então, geralmente, laje e parede 20 MPa térreo mais 4, exceto para edificações até 1 km da orla. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes a classe de agressividade, a classe de agressividade deve prevalecer em relação ao que o mínimo da norma está dizendo. A norma passava com 20 MPa, eu estou fazendo uma edificação na Praia do Futuro, eu não posso fazer com 20, eu tenho que fazer com 35 ou até 40 MPa se for classe 4. Então, outra coisa, se as paredes forem internas com gesso e drywall, vocês têm que fazer essa checagem. E para estruturas acima de térreo mais 4 e não situadas até 1 km da orla, os últimos 5 pavimentos poderão ter 20 MPa. Então eu tenho um prédio lá, 14 pavimentos. Comecei com 35, fui reduzindo para 30, 25. Eu deixo os últimos lá como economia e geralmente passa com 20 MPa. Questão de retirada de escoramento. Se for com obra sem drywall, você tem que atingir os 70% da resistência, mas em uma, enquanto é 7 dias, a outra passa para 14. Porque, olha, com obra com drywall, tu passa a ter um vão da laje o quê? Maior. Então, você não pode estar retirando as escoras prematuramente, gerando aí uma deformação maior nas lajes. Eu comecei a mostrar para vocês a questão lá do lançamento das telas, que eu disse, olha, o feeling do negócio está aqui. Você lançar uma tela que minimize as perdas. Imaginem que a tela ela tem 2,45 por 6, a tela padrão de mercado. Imagine que meu pé direito tem 2,70. E eu tenho que fazer a ligação o quê? Parede e laje. O que é que a gente faz? A gente lança a parede 2,45 por 3, ao invés de lançar 3 por 2,45. É uma sutileza, mas isso tem total economia na estrutura. Porque se eu lanço minha parede com a minha tela 2,45 por 3 de largura, esses 30 centímetros excedentes eu viro para dentro da laje, garantindo a ligação laje-parede. E aí uma tela, e se eu fizesse ao contrário, 3 por 2,45, ia faltar traspasse para a minha laje, eu ia ter uma perda na minha tela, ou então eu ia fazer o 2,70 lá, que era o pé direito, e não ia fechar os 6 metros da tela 2,45 por 6, ou seja, de uma perda zero, eu passei a ter uma perda ali de 10% da área de aço que o cara ia perder. Tu imagina aí 100 painéis, imagine aí 20 repetições, então isso, na verdade, começa a onerar. Às vezes a gente tem que mandar no projeto o quantitativo de tela com perda e sem perda. A questão de que a armadura, né, se aproveita muito. Ele montou a tela passando direto, fechou a forma de alumínio. Quando fecha a forma de alumínio, fica claro aqui onde é que estão as esquadrias. O que é que ele faz? Ele pega esta armadura, corta essa armadura aqui e reaproveita. De cara, ele pega da porta e usa logo como armadura de ligação entre as paredes. Já se aproveita ali. O da janela, geralmente ele pega isso daqui, corta em pedaços e vai servir de reforço para as aberturas de janela. Então, assim, se reaproveita muito as armaduras que tem nas formas de alumínio. Então, ó, o que eu estou mostrando para vocês, o que estava aqui na janela veio para cá e o que estava na parede serviu de ligação. Isso aqui é um detalhe de ligação parede-parede. Ligação parede-laje, ligação parede-parede. E agora a lógica da execução. Né? Naquele vídeo que a MRV mostrou, disse, olha, a gente faz acho que um bloco inteiro em 10 dias. A velocidade da execução da obra de parede de concreto vai depender do tamanho do teu jogo de forma. Se tu tem um jogão, você consegue fazer realmente mais rápido. Se você tem um joguinho, você consegue fazer
você consegue fazer um pouquinho mais devagar. Qual é a lógica? Geralmente, esses prédios de parede de concreto, você tem ou 8 ou 12 apartamentos por pavimento. Se eu tenho um empreendimento de 8 apartamentos, eu tenho aqui o que a gente chama o jogão. O que é o jogão? Eu tenho uma forma que concreta todo esse lado A e depois ele é reaproveitado no lado B. Então aqui, o ciclo estimado em voo de cruzeiro, que é o quê? Que é o nosso ciclozinho lá de concretagem já no pavimento tipo. O cara já pegou a obra, consegue fazer ali uma laje a cada 6 dias, né, 5 dias, acho que menos do que isso ele não consegue. Na parede de concreto, essa laje aqui, ela tem, em termos de tamanho, ela tem aí 1.900 metros quadrados. Ele faz 1.000 metros quadrados em 2 dias. Ele faz 900 metros quadrados, que é um trechinho sem a escada, menor, em 2 dias. Então, em 4 dias, ele faz um pavimento. Só que não é só a estrutura. É a estrutura, é a parede de vedação, que já tem função importante, é a instalação elétrica já embutida, é a fachada já bem encaminhada. 4 dias, já com todos esses elementos. Mas, olha, eu não quero ter tanta velocidade na minha obra, e eu quero diminuir o custo da minha forma. Não tem problema não, você compra o que ele chama o joguinho. Então, ao invés de fazer 2 concretagens por pavimento, ele vai fazer 4. Vamos fazer essa mesma conta. As 1.900 metros quadrados, vamos fatiar essa laje. O primeiro trecho maior, pegando a escada, em 2 dias. O trecho B, 600 metros quadrados, 2 dias. O trechinho menor, ele faz em 1 dia, e o outro trecho ele faz em 1 dia. Então, ao invés de fazer 4 lajes, em 4 dias fazer uma laje, ou 5 pavimentos ao mês, tu reduziu um pouquinho. Tu reduziu para 3,5 pavimentos por mês. Isso, pessoal, depende muito da dinâmica da construtora. Se for uma obra de incorporação, você tem que acompanhar a velocidade de vendas. Vale a pena acelerar muito a obra, terminá-la antes? Vai depender do custo fixo da obra. Olha, vale a pena, se eu economizar 3 meses de obra, o meu custo fixo é muito alto, eu vou economizar aqui 3 meses de custo fixo. Então, essa lógicazinha, o construtor deve ver. Mas a gente, como projetista, como eu disse, nós temos que estar com o olho no custo, então a gente pode, às vezes, dar esse subsídio, dar essa dica para o cliente. Olha, faz o seguinte, quebra mais a tua laje em 4 partes, diminui um pouquinho a tua velocidade, isso vai baratear a tua aquisição lá na forma de alumínio, e aí você vai dosar se vale a pena ter mais velocidade com um custo de forma maior, ou se vale a pena tirar um pouquinho o pé do acelerador e diminuir o custo da forma. Então isso depende muito. A lógica de execução, né, por isso que é importante a gente falar sobre parede de concreto, e a questão da simetria. Vocês viram que raramente se concreta uma laje inteira com forma de alumínio. Ou fatia em 2 concretagens ou em 4 concretagens. Então, daí, pessoal, a importância de ter simetria na estrutura. A única coisa que não é simétrica, lógico, é a caixa de escada, é onde se concreta primeiro. Mas se eu passar aqui uma linha X e espelhar, vai dar igual a esse lado. Se eu passar uma linha no outro sentido, também vai estar simétrico. Então, é muito importante buscar a simetria num projeto em parede de concreto, tá? E a questão da lógica, né? Eu faço um lado para depois fazer um outro. Enquanto eu tenho uma equipe de montador trabalhando na forma do lado A, do outro lado eu tenho uma equipe colocando tela e colocando as instalações. Então, veja a equipe, e no final do dia, concretagem. Então, há uma linha, acho que alguém falou sobre linha de montagem, há uma linha de montagem muito bem definida nas obras de parede de concreto. Começa desformando, montando tela e termina no final do dia com a concretagem. Né? Aqui é uma fotozinha mostrando a parte de execução, desmistificando a ideia do design. Olha, limitação design? Também, mas se você quer dar versatilidade para a sua estrutura, você elimina algumas paredes, você deixa algumas paredes internas com gesso drywall, e aí você muda conforme o gosto do cliente. Para finalizar, os principais pontos de atenção aqui de patologias, né? Geralmente o pessoal pergunta assim, e o que é que eu faço para corrigir? Na verdade, a gente tem que pensar o que é que eu faço para evitar. Então, os principais pontos de patologia nas obras em parede de concreto são retração. Então, meu amigo, jogue para o tecnologista de concreto, veja se estão fazendo cura química, veja se estão usando microfibra no traço do concreto. São pontos importantes que você tem que alertar o construtor. Instalações elétricas, como eu falei,
disse para vocês quanto é que a norma exige de percentual mínimo, de percentual máximo, onde é que tem que colocar a tela dupla. Às vezes um mau posicionamento da tela, isso atinge também, induz a fissura na parede, e a disposição das armaduras, né, nas esquadrias. A gente seguir rigorosamente a posição prevista em projeto. O Daniel, que é meu sócio, está aqui, e o Daniel, a gente teve numa obra, o Daniel chegou lá e disse, rapaz, eles estão montando a armadura errada. Então, numa visita à obra, a gente viu que estava montando a armadura errada. Então, às vezes, não basta só projetar, a gente tem que dar umas inserções na obra de vez em quando, ver o que é que está acontecendo, porque nós somos cobrados para tudo. Para o concreto, para a qualidade do projeto, para a execução, tudo. Se compra uma unidade num apartamento, sabe quem é um arquiteto, paisagista e ambientação, né? O corretor, que é o cara que concretizou o negócio. Passa 10 anos, quando aparece uma fissura, pergunta se ele liga para algum dos 4. Ele liga para aquele que ele nem sabia que existia. Então, a nossa classe, a gente tem também que se dar o devido valor, e digo valor não só cobrar em projeto, mas também a gente ter uma posição firme sobre norma, sobre técnica e sobre passar para o cliente a nossa segurança. Então, falando um pouco até para vocês de experiência, a gente tem que passar para o cliente, a gente tem que passar credibilidade, certo? Então, eu tentei condensar ao máximo aqui o item de parede de concreto, dar um pouquinho o sabor do que era, nivelar vocês, e quem sabe depois a gente pensa em um curso maior aí de parede de concreto. Era isso, e muito obrigado. Boa, show! Vamos para as perguntas, pessoal. Mas vão ser as 30 igual a do Helder, não, né? Marcelo, a apresentação muito boa, gostei muito. Eu percebi, sim, que realmente tem essa mentalidade do construtor de realmente reaproveitar as formas e querer entregar o máximo de apartamentos possível. Então, a minha dúvida é, hoje, para o sistema de parede de concreto ser uma coisa mais difundida e poder atingir alturas maiores, qual tu percebe ser o maior empecilho nisso? Seria a limitação do FCK de 40 MPa? Seria as espessuras ficando maiores à medida que vai aumentando? Qual tu acha que seria a maior dificuldade assim, para obter uma obra mais vertical? Joia. Para viabilizar, digamos assim. Isso, né? Para viabilizar. Acho que o número 1, a concepção. Né? A gente está tendo um trabalho de formiguinha, de bater a porta dos arquitetos, de mostrar para ele, olha, um prédio térreo mais 8 e um térreo mais 16, não é simplesmente eu pegar uma alvenaria, não é simplesmente eu pegar um predinho e multiplicar por 2. Muda um pouco, porque você vai ter que ter agora análise de estabilidade global, o vento passa a ser uma variável importante, a estrutura não pode ter nem tanto recorte, nem ser tão lisa como um prédio baixinho, não pode ter aquelas curvas como se tem num projeto. Então, assim, o núcleo tem que ficar no centro, não pode ter torção, porque como é que eu vou fazer um prédio em parede de concreto com a caixa de escada assimétrica? Como é que eu vou fazer uma parede de concreto que não tenha simetria? Então, acho que o número 1 seria concepção, talvez esse é o principal desafio. A gente está com um projeto que esse é térreo mais 18, 2 subsolos, moldado em loco, transição e sobe ali 18 ou 20 pavimentos em parede de concreto. Mas foi uma luta, meu irmão, para convencer o pessoal da arquitetura para fazer concepção. E eu digo assim, o prédio, quando ele vai ser em parede de concreto, ele tem que nascer o quê? Vocacionado para aquilo que ele vai ser. A gente tem uma falsa ideia de dizer, esse prédio nasceu para ser pré-fabricado. Por que que quando é pré-fabricado, já se pensa para ser pré-fabricado? Por que que quando é uma estrutura moldada em loco, se vira lá e depois a gente é cobrado por índice e cobrado por produtividade? Então, na verdade, a bomba não é para vir só para a gente, não. Tem que ser compartilhado. Esse é o principal desafio. Número 1 é conceber um projeto vocacionado para aquilo que ele vai ser. A grande verdade é que a gente já recebe uma arquitetura previamente já concebida, então não existe arranjo para a parede de concreto. Vou dar um jeito. Segunda, realmente a forma de alumínio, né? É um custo muito alto. Aquela construtora que está começando, eu não recomendo que ela comece fazendo um prédio alto. Mostrei para você, expliquei alguns casos de, olha, faz um térreozinho mais 4, experimenta, faz a curva de aprendizagem e vai escalando aos poucos. Então, assim, se o cliente já domina a parede de concreto, ele já tem, digamos assim, know-how para, junto do arquiteto, negociar essa questão de concepção. Eu diria a você que talvez seja esse um principal
start número 1 para poder começar a viabilizar prédios em parede de concreto. Depois eu posso compartilhar com vocês, ver como é que o Igor faria. Esse prédio lá da Trisul, que eu achei interessantíssimo. Estava doido para viabilizar um prédiozinho mais alto, parede de concreto, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Mas lembra da primeira slide que eu mostrei, mão de obra. Eu acho que o caminho é por aí, é como tirar mão de obra num sistema construtivo competitivo. Marcelo, bom dia. Aqui é Felipe. Eu fiquei com uma dúvida. Você fala de espessura de parede de 10 centímetros, 12 centímetros, em relação a pé direito, flambagem, que é um conceito que a gente vê muito no concreto armado. Existe uma limitação que vocês já trabalham com isso? Ou como é que isso é trabalhado no projeto? Joia. Esqueci o teu nome, é? Felipe. Felipe, eu vou voltar, ver se eu volto um pouquinho o slide aqui. Eu vou só te mostrar o itemzinho da norma, mas boa sua pergunta. A norma fala sobre isso, até passei um slide que fala sobre esse assunto. Ela fala o seguinte, para pé direitos, né, de até 3 metros, você tem que respeitar o H sobre 30. Então, assim, eu vou fazer com 10? Não, você tem que olhar para a esbeltez. A esbeltez é H sobre 30. Na prática, o que é que a turma faz em parede de concreto? Na prática, norma de desempenho te exige um pé direito, que é piso acabado a forro de 2,50 metros. Então, ninguém vai querer dar um conforto a mais numa obra de parede de concreto. Pronto, aqui é o seguinte, ó. Para paredes com alturas maiores, a espessura mínima deve ser H sobre 30. Então, a espessura mínima das paredes com altura até 3 metros, 10 centímetros, certo? Até 3 metros, 10 centímetros. Passou disso, H sobre 30. Aí, como eu estava lhe dizendo, na prática, o pessoal não faz um pé direito muito alto, porque, veja, se eu tenho que entregar 2,50 e tem uma laje de 10, a turma adota geralmente ali 2,70. Mas se você enfrentar no seu projeto um prédio que demande mais 3 metros, você tem que verificar a flambagem, você logicamente vai aumentar a espessura da parede em função da esbeltez. Então, às vezes é uma dica até para a questão de concepção. Muito boa a sua pergunta. Professor, em relação ao escoramento, tem alguma similaridade com o concreto armado, a porcentagem de reescoramento? Como que funciona nesse sistema? Teu nome? Marcos. Marcos, assim, eu diria que tem um cuidado a mais. Cuidado a mais em que sentido? A obra é tão rápida que às vezes a turma esquece como é que se comporta uma estrutura. O que a gente projeta na prática, ela só se comporta quando você tirar a escora. Você tirar a escora, a carga da laje migra para a viga, da viga migra para o pilar, certo? Parede de concreto, você tirou a escora, a carga sai da laje e vai para a parede e desce parede. Só que quando a estrutura está sendo executada, ela não se comporta como a gente projetou. Ela se comporta de maneira diferente. A carga da escora de cima joga a carga, na verdade, ao invés para a parede, joga a carga diretamente para a laje de baixo. E eu vejo muita gente boa cometer o erro seguinte: a laje do primeiro teto está lá com pouquíssimos dias, o cara está tirando a escora, ela está funcionando como uma grande laje de transição. Então você tem que ter pelo menos 3 tetos escorados. A questão do percentual vai depender se teu vão é com drywall, se é sem drywall, o tamanho do vão da tua laje, isso depende muito. Mas uma atenção especial é que a lajezinha lá do teu primeiro teto, tu não pode tirar 100% as escoras sem antes já estar com 3 tetos concretados acima, porque senão está transmitindo as cargazinhas do pavimento de cima, do pavimento de baixo, até a laje do primeiro teto. Aí, depois de um certo tempo, a obra entregue, a laje do primeiro teto deformou mais do que as lajes do segundo e terceiro, o pavimento é o mesmo, ele liga para quem? Para nós. Então é importante ter essas notinhas de projeto e bater também nessa questão de escoramento. Mas a lógica é um pouquinho parecida, só com essa atenção especial nessa questão da retirada prematura do escoramento. Ô Marcelo, questão de elétrica, questão de para-raio, vou voltar a falar da minha região lá, a gente tem muito problema com raios, porque a gente está numa região do quadrilátero ferrífero, então tem muita atração de raios nas estruturas, principalmente estruturas de uma altura maior. Essa estrutura tem alguma atenção para isso? Parece que ela é favorável, né? Que ela tem mais concentração, mais distribuição de aço, né? Então não há uma preocupação de fazer um aterramento nessa estrutura. Tem alguma coisa, vocês sabem informar sobre isso? Assim, eu confesso, seu nome é? Wilson, eu confesso, não sei realmente se a parede de concreto, digamos assim, atrai mais ou menos. Mas o que é que se faz, né?
agora, logicamente, não lembro a norma de para-raio, né? Mas tem a normazinha específica sobre isso. Nos prédios mais altos, ele faz aquela, tipo a linhazinha de vida, bota os para-raios lá em cima. E nos prédios mais altos, a caixa de escada e elevador, por ser um prédio mais alto e atender a norma de incêndio, a gente acaba tendo uma espessura maior dessas paredes na caixa de escada e elevador, até por uma questão de incêndio. E aí desce nem se usa mais rebar, mas tinha uma barrazinha lá de proteção que capta o raio e desce na estrutura, aí ela geralmente desce nessa parede que tem uma largura maior. Mas eu acho que não tem essa, por ser uma estrutura... Na verdade, ela tem tela, mas ela é envolvida por concreto. Então, eu acho que ela não tem essa, digamos assim, esse problema de atrair mais raio, não. Tem o para-raio e geralmente ele desce na parede mais espessa, a barrazinha lá de proteção. Mas muito boa a sua pergunta. Muito boa. Prazer, sou Jackson. Professor Marcelo, primeiramente, parabéns pela apresentação, muito bem exposto. Minha pergunta vai no sentido do peso próprio. Eu acredito que seja um peso mais elevado. Como que isso impacta nas fundações? Joia. Boa pergunta. Obrigado aí pela apresentação também, pelo elogio. Realmente você tem um peso próprio maior, né? São três tipos de carregamentos na estrutura. Peso próprio, permanente, sobrecarga. Permanente e sobrecarga é a mesma para qualquer sistema, ou seja, se eu estou fazendo um projeto que tem arquitetura, eu tenho que adotar aquela carga permanente, tenho que adotar aquela sobrecarga. De fato, você tem aí um incremento maior de carga. Só que aí tem um ponto. Primeiro, esse seu projeto de parede de concreto, ele nasce do chão, ele tem uma transição, tem que primeiro verificar isso daí, porque a carga ela é aplicada, se for diretamente sobre o solo, ela não vai ser aplicada pontual como é uma estrutura de concreto. Ela vai ser aplicada distribuída, né? Uniforme porque cada parede tem sua tensão aplicada. Então, o primeiro ponto é saber se esse projeto nasce sobre o solo ou nasce sobre uma transição. Se nasce sobre uma transição, aí uma desvantagem, você vai ter que fazer o quê? Uma baita laje de transição, ou seja, é um equivalente a uma segunda fundação do seu prédio. Porque você faz a fundação propriamente dita no solo, sobe a estrutura de concreto e pega ali a transição para pegar todas essas cargas. Então, você vai ter um custo a mais. Se tem uma carga agora aplicada diretamente sobre o solo, realmente você tem um peso próprio maior do que uma estrutura normal de concreto. A diferença é que tu vai ter uma carga distribuída e não concentrada. O tipo de fundação das edificações baixinhas, geralmente é radier. Radier de concreto armado, radier protendido. Solo sendo ruim, aí é um radier estaqueado. A gente tem um prédio aqui, aqui na Praia do Futuro, são 3 torres, todas em parede de concreto. Lá é térreo mais 14, e lá foi radier estaqueado. Só que qual foi o ponto? O geotécnico viu que tinha um solo medianamente compacto, um solo bom, e já tinha um lajão lá, já tinha um radier, por ser um radier estaqueado, eu tinha aquela minha lajona ali ociosa. Eu tinha um solo bom, mas não bom o suficiente para ser fundação direta, né? E nem tão ruim para ser 100% profunda. Aí qual foi a sacada dele? Ele pegou esse projeto e disse, olha, já que eu tenho esse lajão, ele fez uma fundação, eu vou chamar mista, 20% da carga ele deixou para que o lajão aplicar superficialmente e 80% da carga fosse transmitida para a estaca. Então, imagine um bloco de 3 torres aí, tu economizou quase uma quantidade total de estacas de uma torre inteira, se você tivesse aplicado a carga inteira de estacas. E um ponto importante, né? Até essa sua pergunta é muito pertinente, porque você tem que fazer a avaliação da interação solo-estrutura, efeito arco, se for com transição, e isso modifica um pouquinho aí o projeto. Às vezes passa a dar umas tensões de tração que não se tinha no projeto, a depender do tipo de fundação e do recalque que ela vai ter. Mas, de fato, pode ser considerado aí no campo lá da desvantagem, uma carga maior por ter um peso próprio maior, isso é verdade. Marcelo, só para a gente ter uma ordem de grandeza, né, e os parâmetros de consumo de concreto e de aço por metro quadrado, você consegue passar para a gente mais ou menos? Certo. Eu gosto de separar laje e parede. Laje dá algo em torno aí dos seus 45 quilos por metro cúbico.
parede algo em torno de 38 quilos por metro cúbico, a espessura média eles nem exigem tanto, que é o que está na arquitetura, né? A lajezinha de 10 ou de 12 vai depender do vão, a parede aí vai depender do dimensionamento. E como é um maciço, a espessura média é a própria parede lá que dá. Mas não se mede, assim, o que geralmente a turma cobra mais, não é nem a espessura média do concreto. Ele cobra mais a taxa de armadura. E a taxa de armadura, o segredo dela está ali, ó, no plano de corte das telas, certo? E também essa taxa varia, se for um edifício mais baixinho, a taxa cai um pouquinho, se for um prédio mais alto, por demandar uma parede mais larga, sobe um pouco a taxazinha de armadura, beleza? Eita, Só mais uma. Vamos lá. Parabéns, Marcelo, você é sempre muito didático. Eu tenho uma curiosidade com parede de concreto, porque eu tinha uma visão que é uma coisa que ia dar sempre muito trabalho, porque eu via lá no escritório que quando o cliente mudava uma janela 5 centímetros para o lado, o pessoal tinha que refazer todas aquelas telas. E aí, quando você falou que está passando direto, aí eu pensei, então isso, assim, essa prática está reduzindo esse problema de compatibilização. Aí a segunda dúvida seria se o reforço, né, tu coloca um detalhe padrão, ou se isso tu tem que sair resolvendo quando tem essas alterações. Certo. Luana, a primeira questão, realmente, esse era uma dor que a gente tinha muito, de se o cara muda ali, vamos supor, né, a janela, a porta tem 60 centímetros de largura, agora a porta vai ter 70, pô, está tudo detalhado, bonitinho, dá o mesmo trabalho de ter que fazer tudo de novo. Mas depende do input. Quando a gente começa a fazer o projeto, a primeira coisa que a gente manda para ele é um e-mail com série de checklist, com um monte de coisa. Qual é o padrão da folga de vocês, né? Por quê? Porque às vezes você vai fazer uma forma de alumínio, na arquitetura diz, parede, a porta tem a largura de 60, vai depender se a porta, se a esquadria é de madeira, a esquadria é de alumínio, e vai depender do padrão da construtora. Então a gente já prevê a folga da janela e a folga da porta em função disso. No começo a gente sofria muito. Fazia o projeto, mudava, sai mudando as elevações. Ainda temos esse problema, Luana, se mudar, a gente vai ter que mudar na forma e na elevação, que é onde tem a armadura. Ainda é esse trabalho. Mas vem melhorando. Por que é que vem melhorando? Como eu te falei, se o pessoal vem padronizando os projetos, hoje tem diminuído mais. O trabalho ainda hoje é fazer uma estrutura moldada em loco, que se muda muito mais, né? A tua segunda pergunta foi sobre o reforço. Pronto. A gente, como eu disse, no começo a gente era bonzinho demais, cortava a tela, deixava ali sem tela passando direto, rapaz, era um trabalho desgraçado. E conversando com o cliente, depois a gente foi pegar um projeto e foi refazer, a gente viu, disse, olha, não dá esse ganho todo. Ou seja, por mais que eu economize a tela ali, eu aumento minha perda. Então não era vantagem. Aí no projeto a gente bota assim, ver detalhe. Aí a gente pega um detalhezinho, está lá o detalhe do vergalhão, que é a gente fecha o X e o Y, uma armadurazinha inclinada, que é costurando aquela fissura de 45 graus, e ainda bota a telazinha que a gente diz, ó, reaproveitar do corte da janela. O da porta ele reaproveita na ligação parede-parede. O da janela ele usa exatamente ali nos cantinhos. E assim, eu tenho visto que tem dado um bom retorno. É muito bom visitar a obra, né? Vou até um pouquinho além da sua pergunta. Teve um projeto que a gente foi visitar e estava aparecendo umas fissuras nas paredes externas debaixo da esquadria. Eu digo, rapaz, que negócio... E aí era um projeto que tinha uma tipologia bem repetida com essa construtora. A gente falou com o diretor da construtora e disse, olha, manda para os teus engenheiros, faz a pergunta se está tendo fissura nas paredes externas. A grande maioria disse, não está tendo não. Eu falei, peça para olhar. E estava tendo. Nas paredes externas, abaixo da esquadria, aqui no Nordeste, a temperatura muito alta, estava tendo muita fissura de retração. Então, a gente adotou um padrão de usar tela dupla nas paredes externas, que tem um comprimento linear maior, e aí diminuiu muito a fissuração. Então, assim, é um tipo de sistema, de estrutura, que você tem que estar sempre na obra, buscando aprimorar, ver como é que é a facilidade de execução, e aí é assim que você vai aprimorando o projeto e aprimorando a solução construtiva, tá certo? Pessoal, muito obrigado, espero que... Salva de palmas, pessoal! E aí, gostou? Quer aprender um pouco mais? Quer ir mais profundamente nos assuntos de projetos de estruturas de concreto protendido? Eu tenho uma boa notícia para ti.
Nós do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural temos uma especialização em concreto armado e protendido, com professores que são grandes profissionais da aula. Aqui na nossa pós você vai vivenciar verdadeiramente o que é a prática de projetos. Nós temos aqui uma especialização onde cada etapa é um trecho de como o projeto de fato é executado. Quer conhecer um pouco mais a nossa pós-graduação? Tem um link aqui logo abaixo de pré-matrícula. Essa pré-matrícula é sem compromisso, fica tranquilo, você vai lá, coloca seus dados, alguém do nosso time de especialista vai lá entrar em contato com você, marcar uma reunião para a gente te entender melhor, entender o momento que você está vivendo aí de projeto e ver se a pós realmente se encaixa contigo. Faz lá a tua inscrição e se permita conhecer o Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente se vê.